Aqui não. Quando eu chego aqui hoje, deixa eu explicar como é que é o negócio. Quando eu chego aqui, tem sempre um me esperando para contar a história em primeira mão. Hoje estava a nossa Lenisa. E quando eu chego, Lenisa diz: conhece José? Eu digo: vários. Ela disse: José metalúrgico? Eu disse: vários, mas não o que eu conheço. Eu digo: então não conheço. Você sabe que não? Ela diz: me mostra essa foto aqui. E ela diz: este é o José. Pensa num homem tranquilo. Eu digo: tranquilo, Marcelo. Eu digo: casado? Ela disse: 20 anos de um casamento. Talvez até mais. Eu digo: bom. E aí ela diz: e um homem metódico. Ele segue uma rotina. Eu digo: sai sempre no mesmo horário para o trabalho, pega sempre o mesmo ônibus, volta, salta no mesmo lugar. Eu digo: jura? Eu digo: bom, o que eu tenho a ver com isso? Ela disse: você pede. Aí ela me deu um fora. A Helene diz assim: dá para você parar e esperar eu acabar de falar? Eu pedi desculpa. Eu disse: desculpa, Helene. Ela disse: você sabe que naquele dia um amigo dele contou que ele pegou o ônibus e, quando voltava do trabalho, se despediu no mesmo lugar e fez o caminhozinho dele a pé. Eu já não estava mais aguentando a história da Lenisa. Eu digo: Lenisa, conta a história, vai nessa. O problema é que nesse dia, Marcelo, a mulher dele avisou que ele desapareceu. Eu digo: desapareceu, José. Primeiro dia buscaram em tudo que é canto. Segundo dia buscaram em tudo que é canto. Aí no segundo dia encontraram. Eu digo: mas encontraram ele fazendo o quê? Nada, ele estava morto, não estava nada. Eu digo: e aí? Ele disse: aí, ó, levaram o celular dele e a carteira. Eu digo: então assaltaram. Ela disse: talvez não. Eu digo: por quê? Porque não levaram o relógio e não levaram uma bolsa que ele tinha um monte de outras coisas. Eu digo: ih! Então foi encrenca. Ela disse: aí isso eu não vou te contar, porque aí eu vou colocar na matéria. Eu disse: mas conta o resto. Ela disse: então agora eu vou ver, eu e você vamos ver. Bota a Lenisa no Cidade. Um metalúrgico com a vida completamente regrada, querido por todos. José, ele é uma pessoa muito querida por todo mundo, tem um coração muito bom. Ele não sabia discutir com ninguém, ele não era pessoa de falar alto. Ele só, como pessoa, ele sempre estava presente, sempre ligava para minha mãe, sempre vinha aqui. Como trabalhador, ele não era de faltar no trabalho, não faltava, ele sempre foi muito correto. José, de 49 anos, sempre foi metalúrgico e com uma rotina de vida muito previsível. É do caminho da casa para o serviço, fica com a família, do serviço para casa. Ele não é de faltar, ele nunca saiu para dizer assim: vou sair para desaparecer a cabeça e sair à noite e largar a esposa em casa. Ele nunca fez isso. Ele sempre foi dedicado. Apesar do José ser reservado, quando o assunto era com a família, na mesma hora ele era o primeiro a estar disposto a dar o ombro amigo, a ajudar, a fazer o que fosse preciso. Foi assim com a irmã, quando ela ficou doente há cerca de 4 anos. Imediatamente, ele foi até a outra cidade aqui próxima para fazer a internação dela. Foi quando você descobriu que tinha um problema grave nos rins. Como é que foi a atitude do seu irmão? Então, eu comecei a passar muito mal, sabe? E só que me deram alta, porque falaram que aqui na Santa Casa não tinha hemodiálise. Então, eu acho que eu fiquei em casa tipo uns 4 dias. Aí ele veio, ele trabalhou à noite, das 10 da noite às 6 da manhã. Vi de ir para casa dormir? Não, ele veio para minha casa. E falou pro meu marido: ó, coloca uma toalha, uma roupinha aí e vamos para Sorocaba. Enquanto a gente não conseguir internar ela, a gente não sai de lá. A irmã da vítima diz ainda que José era um apaixonado pela esposa Rosana, com quem era casado há mais de 20 anos. Mas Rosana não era muito ligada à família do marido. Ela vinha com ele, mas era meus pais que iam lá, né?
Porque eles iam muito na família dela, tinha mais convivência com a família dela, assim. José nasceu em Minas Gerais, mas quando ainda era criança, a família se mudou para o interior de São Paulo, aqui em São Roque, onde ele passou boa parte da vida. E foi também aqui que ele conheceu a namorada que depois virou a esposa. Ela trabalhava em um mercadinho que fica próximo à casa da família aqui em São Roque. Eles namoraram cerca de 2 anos aproximadamente e depois se casaram. Como ele já trabalhava na mesma empresa, foi promovido, passou a viver com a esposa numa outra cidade vizinha aqui de São Roque, até que a família se mudou para Sorocaba. O crime é motivo de muito sofrimento para a família, somada à indignação de muitas perguntas para um assassinato cercado de dúvidas. José morreu depois de ser agredido. A família do metalúrgico garante que ele não tinha inimigos, não teve filhos, ele não podia. E essa era a frustração de José, que já tinha dificuldades para se abrir sobre assuntos delicados como este. Ele já tentou outras formas de adoção. Ele queria adotar? É. Que a gente saiba, assim, ele já tentou fazer tratamento para conseguir ter filho. E ele não é muito de se abrir. Francamente, ele não era muito de se abrir. A gente percebia que ele ficava um pouco na dele, sabe? Não era de conversar muito sobre coisas particulares. Num primeiro momento, a polícia trabalhou com a possibilidade de José ter sido atacado por assaltantes. Mas esse é outro questionamento da família do metalúrgico. Como ladrões iriam deixar de roubar a bolsa e o relógio novo da vítima? Assalto. A pessoa toma tudo que a pessoa tem e vai embora, corre, mas matar, tomar o pouco que levaram dele e bater até matar, eu acho que não tinha necessidade, porque isso aí já é uma covardia. O José saía da empresa onde ele trabalhava há 31 anos, todas as noites às 10 horas em ponto. 10 para as 11 era o horário aproximado que ele chegava naquele ponto de ônibus. Ele ia e voltava todos os dias no ônibus fretado da empresa. Aquilo fazia parte da rotina dele e, para se ter uma ideia, ele nem ao menos faltava ao serviço só quando era caso de extrema urgência. O José foi visto pela última vez na companhia de um amigo de serviço, porque os dois desceram do ônibus fretado, caminhavam juntos exatamente onde eu estou passando e como eles faziam sempre. Aqui eles percorriam este pedaço a pé, nesta rua, até o trajeto na casa deste amigo, que fica primeiro do que o condomínio onde o José morava. Como eles faziam todos os dias, esse amigo ficou primeiro em casa e o José continuou mais alguns passos para frente até o condomínio onde ele vivia com a esposa. Só que lá ele não chegou. Esses poucos passos que faltaram para que o José chegasse em casa começaram a fazer parte de um grande mistério. Foi muito cruel. Uma pessoa que a vida inteira só trabalhou, era do serviço para casa, não bebia, não fumava. Ele gostava de ir na casa de parente, que ele gostava de passear. A única coisa era isso. O José deveria ter chegado em casa no máximo 11 horas e 15 minutos da noite. Era esse o horário que a esposa ouvia o barulho do portão. Como não aconteceu naquela noite, ela ficou preocupada e disse que começou a telefonar inúmeras vezes para o celular do marido, que já começou a cair na caixa postal às 11 horas e 15 minutos. A partir daí, ela me disse que tentou várias vezes, mas já não conseguia falar. Naquele momento, você já percebeu que algo errado podia ter acontecido com seu marido? Ele não deixava de atender o celular. Não, ele não deixava de atender o celular. Daí eu tentava ligar e nada dele atender. Aí eu esperei mais um pouco, nada dele aparecer. Até que eu desci, acho que era uma meia-noite, 00:15 no condomínio, que o colega dele vinha junto com ele. Aí conversei com o colega dele, e o colega dele falou, não, ele veio embora, até a gente veio junto. Falei, mas ele não chegou em casa. A esposa conta que 48 horas depois foi avisada de que o corpo do marido tinha sido encontrado. A vizinha me ligou com o PM daqui e falou que tinha encontrado o corpo, que era para mim vir, que era quase certeza que era ele.
Aí a vizinha, que é a mulher PM, como lá, eles têm acesso, ela entrou e viu e falou que era ele mesmo, que estava com a botina, calça jeans e a jaqueta da CBA. José passou 2 dias como desaparecido. A esposa chegou a fazer o registro do sumiço dele na delegacia. A família dele foi avisada por ela. Todos os parentes começaram a fazer muitas buscas. Mas só depois desses 2 dias que um morador que passava aqui por esse terreno, nessa região que por coincidência ou não, fica apenas a 700 metros de distância da casa onde o José morava, o corpo do metalúrgico foi encontrado nesta vala, neste local onde agora tem bastante mato. Inclusive, quando o morador passou, se assustou, avisou a polícia, que rapidamente veio aqui para o local. O corpo foi levado para o IML e lá no Instituto Médico Legal, a família do José esteve para então poder ver o corpo e reconhecer, saber que realmente era do José. A polícia tem muitas hipóteses, nada nesse momento é descartado. Fato é que o José foi assassinado, mas a polícia não sabe ainda se o crime aconteceu neste local ou se ele foi assassinado em outro local e só depois colocaram o corpo dele nessa vala. O ponto de onde ele teria desaparecido depois de ter caminhado com um amigo quando voltava do trabalho ainda é na outra rua, mas não tão distante. Se ele tivesse sido, por exemplo, surpreendido por criminosos e se tivesse sido assaltado, ele teria então que ter sido arrastado ou trazido para cá de alguma forma. Mas durante 2 dias a família não tinha nem ao menos notícia do que tinha acontecido com o metalúrgico. Depois que a confirmação do assassinato chegou para a esposa da vítima, ela disse que já pensou em várias possibilidades, mas como o marido não tinha inimigos, ela acredita em assalto e conta que a última ligação do marido, ele teria dito que tinha algo para contar para a mulher. E ele ligou para mim no horário do jantar dele, que ele tinha uma coisa para me contar. Aí eu falei, então fala, né, coisa grave? Ele falou, não, a hora que chegar aí a gente conversa. Sabe, mas não A voz estava alterada, alguma coisa diferente? Estava com a voz alegre. Nas ruas próximas à casa do metalúrgico há algumas câmeras de segurança. A polícia procura por imagens que possam ajudar a desvendar o assassinato misterioso de José. Nenhuma das possibilidades está descartada pela polícia neste momento. Isso é muito doloroso, nossa. Sabe, você está sem chão, porque era eu por ele e ele por mim, né? Agora tá muito triste. Tem que achar essa pessoa, porque ele não merecia isso. Sabe, muito dolorido. Os irmãos da vítima estão com o coração partido. Não sabem mais como continuar a vida da família sem o irmão mais velho. Tem medo do que pode estar por trás do assassinato de José, mas desejam que o crime seja esclarecido o mais rápido possível. Mas o que é mais difícil é você conviver e sem esclarecimento. Qual é o motivo? Qual é a razão? Por que houve? Se foi realmente um assalto, por que ele não tinha uma arma branca, algo que possa deixar mais concreto que era um assalto. E este é o homem que foi, na verdade, encontrado, mas encontrado e que alguém pode ter visto na hora que ele caminhou, e por isso eu estou botando a imagem. Na hora que ele caminhou, alguém pode ter visto uma pessoa ao lado dele. Portanto, se você viu alguém andando perto dele naquela hora, dali no final da tarde, liga para a polícia, liga para o Disque Denúncia e a sua identidade vai ser mantida, claro, no mais absoluto sigilo.